Bom dia, igreja. Só me organizar aqui que eu não estou muito acostumado como o Jorge com essa tecnologia diferente, com o iPad. Mas a gente vai tentando, né? A gente busca mudar com as mudanças da igreja, não é? Amém. Bem, deixa eu iniciar com uma oração antes da gente começar. Pai Deus querido, muito bom dia. Muito obrigado, Deus, por estarmos aqui reunidos. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus, de meditarmos na Tua Palavra. Como é especial, Deus, aprender mais sobre o Teu Filho, o qual temos louvado, Deus, nessas canções que cantamos ao Senhor. Ele que é a fonte, Deus, da nossa inspiração de vida. A soberania dEle, Deus, que determina o rumo de todas as decisões, Pai, que tomamos em nossas vidas para estarmos mais perto do Senhor. Muito obrigado, Deus. Que o Teu Espírito, por favor, Pai, me guie na mediação da Tua Palavra. Guie também os corações que vão ouvi-la, preparando-os, Pai, como um solo fértil que recebe uma semente que vem do Senhor, que transforma nossas vidas. E que toda a glória seja dada a Ti, Pai, nessa edificação, nessa reconstrução, Deus, da igreja e de nossos corações, Pai. Nós Te amamos, muito obrigado por tudo, e em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Bem, só assim, a título de curiosidade, essa pregação, na verdade, é fruto de conselhos. Depois que eu preparei o material, eu enviei isso para os diáconos, eu enviei isso para o Léo, e foi muito interessante receber o feedback, o retorno deles, me ajudando a pensar em pontos que eu não tinha pensado quando eu preparei, quando eu tinha um material. Gostaria que vocês soubessem disso, que até nas pregações a gente está tentando se ajudar muito um ao outro, para que vocês possam ouvir o melhor da palavra de Deus. Amém? Bem, só para contextualizar, gostaria que vocês pensassem, só para preparar o nosso coração para a mensagem de Deus. Você já teve a impressão de conhecer alguém de forma íntima, mas em um determinado momento se perguntar, será que eu realmente conheço essa pessoa? Ou a gente viu, por exemplo, todo mundo ultimamente falando do tal do comendador da novela, né? Comendador para cá, comendador para lá, né? Só que o interessante é que ele não passa de um personagem de uma novela, mas a gente fala dele como se ele fosse realmente parte das nossas vidas, né? Fosse nosso familiar, como se a gente conversasse com ele todos os dias. Um outro exemplo é quando eu sou São Paulino, e eu lembro que Irmão, você vai ter que me perdoar, e se você tiver essa dificuldade, você vai ter que resolver o coração com Deus, certo? Mas eu me lembro do São Paulo quando, na fase que ele estava ganhando todos os títulos mundiais e tal, e eu lembro que eu sabia falar assim, a formação, a escalação, sabe, do goleiro ao último e quem era a reserva. Né? E depois eu comecei a perceber, mas espera aí, eu sou tão vidrado por futebol, conheço todo o time do São Paulo, mas quem que eu conheço de verdade? Acho que uma vez eu consegui um autógrafo do Raí, assim, rapidinho, quando ele estava saindo. Mas daí eu comecei a me frustrar, eu comecei a perceber a realidade de relacionamento mesmo. E eu parei de assistir com tanta frequência os jogos, porque quando eu tinha problema não eram os jogadores que iriam resolver, certo? Eu que tinha que resolver. Então é o mesmo princípio, né? Quem de fato a gente conhece? A gente fica falando, tem essas revistas de fofoca aí que algumas pessoas leem. E daí fica, né? Saem aquelas notícias bombásticas. Nossa, o Cauã Raymond divorciou da Grazi. E daí, nossa, agora eles voltaram. E daí a gente fala como se a gente conhecesse, mas quem de verdade conhece, né? Essas pessoas, esse mundo artístico, né? Isso é desafiante, porque a gente nasceu num mundo em que a gente cultiva relacionamentos superficiais. Por isso que é comum isso acontecer. Né? E aí vai, né? Aí tem vários exemplos, você pode pensar também em outras coisas. Mas o ponto é, a mesma coisa se aplica ao senhorio de Jesus em nossas vidas. Há um relacionamento pessoal que a gente tem construído com Deus.
né? Essa mesma ideia. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre um relacionamento íntimo, em que o senhorio de Cristo, ele permeia todas as áreas de nossas vidas, né? Você pode ver aí na introdução, o tema é Senhor César ou Senhor Jesus, né? Muitos de nós sabemos quem Jesus foi, né? E a gente já leu a Bíblia, alguns já leram mais de uma vez, muitos já leram o Evangelho, né? Diversas vezes. Mas será que de fato a gente conhece o que a Bíblia nos revela sobre Jesus, né? Alguns falam, mas os evangelhos são iguais, tudo, mas o interessante é pensar que cada evangelho traz uma faceta diferente de Jesus para a gente. Será que a gente consegue identificar quais são essas identidades que os evangelhos vão revelando para a gente sobre Jesus, né? Como que é o nosso conhecimento, de fato, sobre o Filho de Deus, né? Então a teologia se encontra mais nas diferenças do que nas semelhanças. Alguns falam, mas tem a mesma passagem em todos os evangelhos. Tudo bem, mas e as diferenças? E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre isso, tá? A gente vai se focar mais no evangelho de Marcos. Marcos vai ser o ponto de discussão de hoje. E assim, só para dar algumas características bem rápidas do evangelho de Marcos, um primeiro ponto é que o evangelho de Marcos, ele é muito curto, ele é o mais curto dos 4 evangelhos, né? A gente tem Mateus, Lucas, João e Marcos. Ele é o mais curto e o mais rápido. É interessante perceber que a ênfase dele é na ação. Então eu estive lendo essa semana o evangelho e eu encontrei, você pode procurar, mas eu vi pelo menos 12 vezes o advérbio imediatamente. Então ele é muito rápido, né? De ação, de transição para ação, para transição, imediatamente vai mudando e a gente vai vendo o que vai acontecendo na vida de Jesus de uma maneira bem dinâmica. Uma outra característica do Evangelho de Marcos é que ele foi o primeiro a ser escrito. Tanto é que Lucas e Mateus, ao escreverem seus evangelhos, usaram o Evangelho de Marcos como fonte para poder escrever Lucas e Mateus. É por isso que eu gostaria de falar sobre ele hoje, porque ele foi o primeiro evangelho, segundo os estudiosos, a ser escrito sobre a vida de Jesus. Um outro ponto também interessante é que esse evangelho ele enfatiza o poder e a divindade de Jesus, né? É como se ele escondesse um pouquinho a identidade de Jesus e daí ao longo do evangelho ele vai revelando e revelando até no final a gente ter o esplendor de Jesus que ressuscita, enfim, e vai aos céus e deixa a grande comissão para a gente, né? Então ele é bem discreto no começo, mas no decurso ele vai revelando Jesus aos pouquinhos. E uma última característica interessante, vou me focar bastante nisso hoje, é uma questão política, né? Então a gente tem aí no tema Senhor César, que era o imperador da época, ou Senhor Jesus. Então, o Evangelho de Marcos, ele traz essa linha política que vai permeando, né, toda a narrativa. E um ponto interessante é pensar que para as pessoas que viviam em Roma naquela época, o Senhor era o César, o imperador. Só que para os cristãos, só poderia haver um Senhor, que é o Senhor Jesus, né? Então quem seria o Senhor deles, né? O Senhor César ou o Senhor Jesus? Existia esse desafio até mesmo para a comunidade cristã, e eu vou falar mais sobre isso. Mas essa pergunta também serve para cada um de nós, né? Quem será o Senhor de nossas vidas, né? Então, o que a gente pode aprender do Evangelho do Marco? Ele vai trazer essa faceta de Jesus para a gente. Ele vai falar do senhorio de Jesus, da divindade de Jesus, né? E sem dúvidas o Evangelho de Marcos traz questões nesse sentido, tanto é que no primeiro versículo do Evangelho, você pode
ver no capítulo 1, versículo 1, a gente lê. Olha só como Marcos começa o evangelho dele. Marcos capítulo 1, versículo 1. Se eu não me engano, tem aqui na apresentação. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Quem? O Filho de Deus. Então Marcos ele já começa o evangelho reconhecendo que Jesus, ele é o Senhor, o Filho de Deus. E quem é, afinal de contas, que reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Bem, nesse evangelho nós vemos que Jesus ele perdoa os pecados, ele é o Senhor do sábado, ele tem domínio total sobre a natureza, tanto é que ele anda sobre as águas. Ele fazia milagres, até o ponto de quem tocasse no manto da roupa dele era curado. Só tocar já era curado. Olha só o que o evangelho vai revelando para a gente. E ele expulsa demônios. Então tem uma questão do mundo espiritual também. E curiosamente nós temos uma boa quantidade de exorcismo no evangelho de Marcos, de expulsão de demônios. E é muito intrigante, né, curioso perceber que enquanto os próprios discípulos tinham dificuldade de entender quem que era Jesus, os demônios, de uma forma ou outra, sabiam quem Jesus era. E a gente vai ler juntos. Vamos lá comigo em Marcos, capítulo 1. Interessante que esse é o primeiro capítulo e esse episódio já acontece na Bíblia. Então a gente lê aqui no capítulo 1, no versículo 21. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Então aqui nós temos um exorcismo, certo? Mas o ponto é que esse espírito imundo sabia quem era Jesus. Esse é basicamente o começo do evangelho de Marcos. Ao longo do evangelho, é interessante perceber que os seus próprios discípulos enfrentam tremendas dificuldades para entender o verdadeiro significado da identidade de Jesus. Isso sem falar dos líderes, né? Dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, que sempre falhavam nas pressuposições deles a respeito de Jesus. De qualquer modo, esse espírito mau que representa, o que esse espírito vai representar aqui? Um mundo espiritual, um mundo demoníaco, que compreende a natureza de Jesus. É um tipo de profissão de fé, bem no começo do Evangelho. Uma profissão de fé, uma revelação sobre a identidade de Jesus. E tem outros exemplos aqui interessantes, você pode anotar aí, mas não precisa ir porque tem aqui na apresentação de imagens. Marcos 3, 11 ao 12, uma outra situação, ó, o Evangelho está avançando, né? Capítulo 1, agora a gente vai para o 3, certo? E a gente vê esse trecho de Jesus diante de um demônio. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Um outro exemplo impressionante fica em Marcos 5, avançando mais um pouquinho, 6 ao 7. Quando ele, e esse é um outro espírito, né, demônio, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus,
Filho do Deus Altíssimo, rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Interessante, né? Assim como os demônios, e agora pensando um pouquinho mais na questão prática, muitas pessoas religiosas creem em Jesus, mas isso não significa que elas ou eles, esses demônios, tenham um relacionamento íntimo com Cristo. Muito pelo contrário. No caso dos demônios, eles eram inimigos de Jesus. Eles eram anjos caídos que se rebelaram contra o senhorio de Jesus Cristo. Então, o que a gente pode aprender com isso? Crer não é o suficiente, certo? A gente pode lembrar, inclusive, de Tiago. O alerta que ele nos dá de Tiago foi irmão de Jesus. Ele fala assim, muito bem, você crê que existe um só Deus, né? Tiago 2,19, muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O desejo de Deus, irmãos, é que nós tenhamos não somente fé, mas um relacionamento profundo com Cristo, no qual nós não só seremos ouvintes, mas praticantes do ensinamento de Jesus, verdadeiros adoradores de Cristo. E vou deixar uma pergunta para a gente refletindo ao longo dessa mensagem. Você apenas crê no Filho de Deus? Ou o senhorio de Cristo permeia todas as áreas da sua vida? Crer em Jesus é fácil, quando a gente compara isso com o obedecer Jesus. O obedecer Jesus ao ponto de cortar o pecado pela raiz. O obedecer ao ponto de desviar o seu olhar de cobiça para não adulterar no seu coração. O obedecer ao ponto de você se humilhar, você ser humilde diante de Deus, para poder ajudar as pessoas que necessitam de ajuda, né? Estou falando dos pobres mesmo, para se arrepender dos seus pecados. Né? Aquela humildade que vem para a gente pedir perdão para o outro. Ou aquela humildade que vem para a gente perdoar aquele que nos ofende. Acreditar, comparado com isso, é fácil, não é? E vocês podem ter, como eu, ter certeza que os demônios não fazem essas coisas, certo? E nem mesmo as pessoas religiosas que vivem na hipocrisia. Elas não vivem isso. Esse tipo de relacionamento com Jesus Cristo. Gostaria de ler mais uma passagem com vocês. Agora a gente vai para o final do Evangelho de Marcos, certo? Então a gente tem aí um percurso, começando, vendo como ele se inicia, e agora a gente vai para o final, só para fechar a ideia sobre o Senhor de Jesus. Eu gostaria de ler com vocês Marcos, capítulo 15, versículo 37. Olha que interessante, como que o Evangelho vai encerrando. Eu esqueci de pegar água, por gentileza. Camila, você pode ver só que a boca está secando. O Evangelho, no capítulo 15, no versículo 37. A gente vê o seguinte. Obrigado, viu? Então esse é o momento da crucificação. Jesus já tinha ficado pendurado na cruz por 6 horas. Né? Esse é o momento que ele está para morrer. E a gente vê no versículo 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus.
É interessante perceber essa declaração do oficial romano. Esse centurião que estava responsável, incumbido do dever de crucificar Jesus, compreende quem Jesus era. Então, enquanto os que estavam ao redor da cruz tinham as mulheres, a mãe de Jesus, João, Maria Madalena, enfim, e outras pessoas que tinham seguido Jesus na Galiléia, enquanto essas pessoas tinham dificuldade de compreender o senhorio de Cristo, a identidade dele, o centurião percebeu, fez um clique ali na hora e falou: esse realmente era o Filho de Deus. E a gente viu como o Evangelho de Marcos começa falando que Jesus é o Filho de Deus. E o demônio também compreende isso. Mas é interessante que os próprios seguidores de Jesus não tinham entendido. E assim, em termos bem práticos, aplicando isso em nossas vidas, honestamente, nem sempre a gente consegue compreender com toda a plenitude quem que é Jesus Cristo, quem que é o Filho de Deus. Só que um ponto que é contraditório aqui, o demônio e o centurião, eles entenderam quem Jesus era, mas isso não significava, isso foi numa conversa com o Alexandre Gurgel que me ajudou a entender, não significava que eles colocavam Jesus como Senhor da vida deles, certo? Como, por exemplo, Pedro revelou que Jesus era o Messias, a grande revelação, e Pedro tinha largado tudo também para seguir Jesus, E a gente fica com a pergunta: eu de fato tenho a profunda convicção de quem Jesus é? Se sim, eu realmente tenho colocado Jesus como o Senhor absoluto da minha vida. Isso me faz pensar em 2003, quando a igreja passou por várias mudanças, Eu vi muitos amigos saindo, não só indo para outra igreja, mas abandonando a Deus mesmo, no ministério universitário. E eu lembro que a primeira pergunta que veio para mim, eu vou falar um pouquinho mais dessa situação daqui a pouco, mas a primeira pergunta que veio para mim naquela época foi: Bruno, você de fato conhece Jesus? Qual é a sua motivação para estar aqui hoje? E eu lembro que foi uma loucura, assim. Eu passei por vários questionamentos na minha fé, até eu poder ajustar o meu coração, depois de perceber que, de fato, eu tinha muita coisa para mudar. Eu notei que eu precisava entregar muito mais a minha vida a Jesus, ao senhorio de Cristo, do que ao senhorio de homens, de pessoas. Mas aqui, voltando ao centurião, por que é relevante um romano admitir que Jesus é o Filho de Deus? E já parou para pensar nisso? Isso é um fato surpreendente, irmãos. Para nós, talvez, isso não faz muito sentido agora, Mas eu vou tentar mostrar para vocês por que isso era algo tão intrigante. Quando esse centurião disse: realmente este é o Filho de Deus. Vou mostrar por que parece contraditório. Olha só. Naquela época em Roma, a figura que reinava de forma suprema, aquele que parecia ter a soberania máxima sobre a vida das pessoas no Império Romano, era quem? Era o imperador, certo? Era César. E como é que os Césares eram vistos? Bem, vamos começar aqui com o Júlio César, tá? Que era o tio de Augusto. Tem a imagem aí do Júlio César. E ele foi considerado o primeiro dos imperadores. Ele morreu antes de Cristo, no ano 44. E assim, tudo isso que eu vou falar para vocês está fundamentado em registros históricos. Está escrito em documentos, inscrições, é tudo historicamente
comprovado essas frases que eu vou ler para vocês. Tá certo? Então, Júlio César, por exemplo, era visto como Deus. Ele era visto, na verdade, como sendo a descendência de Áries e Afrodite, de Marte e Vênus, que eram deuses da mitologia grega. Mas é como se ele fosse divino, né? O filho da deusa do amor e do deus da guerra. O que mais vemos sobre ele? Ele era visto como o salvador universal da vida humana. Em uma outra inscrição, ele é chamado de o Deus, imperador e salvador do mundo inteiro, do mundo habitado. Então, Júlio César, para um cidadão romano, era um ser divino. Segundo a história política, a gente pode ver em Roma o que acontecia depois que o imperador morria. O Senado se reunia e eles chegavam a uma resolução. Então eles decidiam: esse imperador aqui, ele viveu entre nós, ele subiu aos céus e agora ele virou um deus. E eles determinavam isso, faziam uma lei. Isso não aconteceu com todos os imperadores, mas com algum deles. E esses que eu vou mostrar para vocês tornaram-se deuses, segundo o Senado de Roma, certo? E César, interessante a palavra que aparece no Kaiser, no alemão, que também é imperador, se não me engano usado para Hitler, e depois também no Kazar, que aparece no russo, quando tem os imperadores, é dessa mesma palavra, César. Interessante, né? Vamos ver um outro imperador. Depois de César, veio Augusto. Tem a imagem dele aí. 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Então, como ele era visto? Ele era chamado de Imperador César, o Filho de Deus. Também chamado de Zeus, o Libertador. Interessante, ele é igualado a Zeus. E Zeus, segundo a mitologia grega, era o pai de todos os deuses. Um ser humano. Também chamado de Augusto César, Salvador e Benfeitor. César, nosso Deus. Em outro lugar, Imperador César, Deus e Senhor. Cezinha, cuidado com o ego, hein? Cuidado. Não vai cair no erro dos imperadores aqui, né? Então, existem tantos fios condutores políticos no Evangelho de Marcos, que a gente está vendo agora, nos outros evangelhos também, né? Só que o ponto é, o que isso é relevante para um cristão? O fato de Jesus ter nascido nessa época e ser chamado de Filho de Deus, quando em Roma já existia alguém que se chamava de Filho de Deus, era muito perigoso. Era considerado uma rebelião, uma insurreição, até mesmo traição contra Roma. Percebem o perigo disso? E você poderia igualmente rastrear tudo isso, como eu acabei de falar nos outros evangelhos, né? Há tantos lugares na Bíblia em que Jesus ele é exaltado acima de imperadores. Por exemplo, os reis magos que chegam, né, do Oriente e ignoram Herodes, que era o tal do líder dos judeus, e vão lá para o recém-nascido Jesus e adoram Jesus, se prostram diante dele. Olha um outro exemplo no Evangelho em que o senhorio de Jesus é exaltado acima dos governantes daquela época. Então a gente encontra isso direto. Você pode ler a Bíblia e prestar atenção nesse detalhe que você vai descobrir tantas coisas. Amém? Mas continuando aqui. Depois que Augusto morre, quem vem é Tibério. Tibério torna-se imperador. E ele fica no trono de 14 a 37 depois de Cristo, né? E é interessante que Augusto é imperador quando Jesus nasce, mas Tibério é imperador quando Jesus é crucificado, na época de Pilatos, quando ele governava a Judéia, né?
a terra prometida. E assim nós vemos uma convergência aí temporal entre Pilatos como prefeito, né, e Tibério, o grande imperador de Roma. Né? E do que Tibério era chamado? Olha que interessante. Filho de Deus, mais uma vez. Né? E é interessante no caso aqui de Tibério, vou mostrar uma coisa para vocês. Tem uma moedinha que surge na época de Jesus, quando tentam pegar Jesus em contradição, que é o tal do denário. E daí, querem pegar Jesus em contradição, os líderes religiosos do povo judeu, e perguntam, quem que a gente deve servir? Deus ou César? E aquela passagem que Jesus fala, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E Jesus, nesse momento, pede para darem para ele uma moeda, que é o tal do denário, que muito provavelmente é essa. E o que acontece? O que essa moeda revela de interessante para a gente? A gente tem de um lado a imagem de Tibério, o governador daquela época, o imperador daquela época, e do outro lado a gente tem uma deusa, que vai associar, né, esse imperador com uma origem divina. Né? Então isso aparecia nas moedas. Imagina você viver numa sociedade assim. Você não tem contato nenhum com o imperador. Nem Jesus teve contato com o imperador Tibério. Certo? Mas você nasce aprendendo que esse que está na figura aqui é um Deus. E você começa a acreditar naquilo. Você vai aceitando essas culturas. Né? E vai adorando, venerando seres humanos que se dizem Deus. Imagina quão desafiante deveria ser. E tinham muitos cristãos vivendo nessa época que corriam risco de vida. Né? Para avançar mais um pouquinho, a gente vê depois que Calígula sucede Tibério. E Calígula era chamado de o novo Deus. Depois de Calígula vem Cláudio. E Cláudio é chamado de o Senhor, ou César e Deus, e algumas vezes o grande Senhor. E o próximo imperador talvez foi um dos mais famosos e foi um dos mais notórios, que é o famoso Nero. E Nero, ele era da época de 54 a 68 depois de Cristo. Foi nessa época que Pedro e Paulo foram mortos. Foi na época de Nero. E é interessante que foi na época de Nero que a maioria dos documentos do Novo Testamento que a gente tem foram escritos também. Se não, pelo menos a metade deles. Né? E como que Nero era visto? Nero, o Senhor de todo mundo. E também chamado o Salvador. Eram homens que eram chamados de salvadores do mundo. Né? E por último, surge Vespasiano, né? Que assume então a liderança. Ele é famoso porque foi ele que lutou contra os judeus na guerra judaica que destruíram o templo, né? No ano 70 depois de Jesus. E foi o filho dele, Tito, que destruiu. Não vamos confundir Tito, o amigo de Paulo. Era Tito, filho de Vespasiano, esse imperador e último nesse primeiro século aí depois de Jesus. E como que Vespasiano era chamado? Deus Vespasiano, ou Vespasiano divino. Então, para retomar aqui o ponto, assim como esses Césares romanos, esses imperadores, são chamados de Senhor, Salvador, Deus, ou o Filho de Deus, qual seria o problema disso? Bem, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, certo? A gente vai aprofundar um pouquinho essa ideia. Como diz Mateus 6, Jesus diz em Mateus 6, 24. Né? E assim como havia essa crença naquela sociedade sobre os Césares, a gente nasce nesse mundo, nessa sociedade, e a gente também começa a crer, assimilar muitas coisas desde pequeno. Né? E eu vou dar uns exemplos. Né? Como é difícil ter Jesus como o nosso Senhor, quando em verdades de um mundo
a gente aceita em verdades de um mundo que não tem um relacionamento com Jesus Cristo. Como é desafiante isso. O Brasil é um país totalmente religioso, certo? Muitas pessoas nem questionam aquilo que elas estão recebendo. Elas simplesmente vão aceitando, né? E eu lembro, e elas vão crescendo e vão acreditando nessas coisas. Eu lembro, por exemplo, que eu tenho um passado católico, e eu lembro que Maria, até hoje é difícil na minha família, Maria não ser venerada, respeitada, sempre tem uma justificativa. Não, mas ela é a mãe de Deus, ela foi escolhida porque ela é muito especial. É verdade, ela é especial, mas ela é a virgem. Ela foi virgem, mas depois ela não foi mais virgem. A Bíblia fala que pelo menos ela teve 7 filhos depois de Jesus, certo? Então, como que Maria pode roubar Jesus de cena? E sinceramente, é isso que acontece, né? Ela é adorada, ela ocupa o lugar de Deus, ela chegou ao patamar de Deus. Eu lembro que isso é muito difícil na minha família. A própria questão do Papa. Não, mas o Papa, tal, e eu respeito muito o Papa, né? Mas tomando os devidos cuidados. O Papa não é Deus, eu não devo responder ao Papa. Eu tenho que cuidar da minha vida pensando em Jesus, porque é dele, diante dele que um dia eu estarei, e todos nós estaremos, não é? Então a gente vai aceitando essa cultura, né? O apóstolo tal, da igreja tal, como se fosse. A gente tem que tomar cuidado, questionar as coisas que a gente vai recebendo diante da verdade bíblica, certo? E tudo isso está tão longe de ser a verdade sobre o senhorio de Jesus, como a gente tem visto aqui no Evangelho de Marcos, né? Como é difícil ter Jesus como nosso Senhor, quando, na verdade, o seu Senhor é a religião. E eu vou voltar lá para 2003, quando eu estava falando para vocês. Eu lembro que nessa época, os líderes da igreja, eu tinha essa impressão, eu os via como semideuses. Semideuses. Tinha um pouco de pavor de chegar perto, não sabia como conversar. E muitos sabem disso que eu estou falando, né? Talvez muitos de vocês se sentiram assim, mas eu me senti assim perto de algum deles, né? Isso pode acontecer na nossa igreja. Não é só para quem é católico, não. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode acontecer claramente com a gente, né? Eu lembro que eu convidava as pessoas e no meu convite eu chamava mais para conhecer a igreja, o grupinho dos universitários, do que o Senhor Jesus. Eu lembro disso. A religião pode virar o Senhor das nossas vidas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agradar mais pessoas do que a Jesus. Um outro ponto, como é difícil ter o Senhor Jesus acima de nossas vidas, quando nós mesmos somos os senhores de nossas vidas. Não tem espaço para Cristo num coração assim, né? A gente mesmo, a gente decide, a gente faz do nosso jeito, não, porque a minha vida é assim mesmo, sou eu que mando nela, e ninguém tem que meter o bedelho. Mas cuidado, porque olha a mensagem de Cristo para a gente, dos que querem ser senhores de suas vidas. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 34. Se alguém que está aqui na projeção, tá? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. É claro, não? O cristianismo é claro para a gente, né? Eu tenho sido o Senhor da minha vida. Quem é que de fato tem guiado a minha vida? O senhorio de Cristo tem me ajudado a dar cada passo
me inspirado em cada área da minha vida? Ou é mais a minha inteligência? Ou é mais o meu jeito de pensar? Ou é mais o meu jeito de ser? Ou é mais as outras coisas que eu aprendi, que eu não estou disposto a abrir mão quando eu vejo a glória de Cristo? Eu me apego a elas, né? O que tem guiado a minha vida, de fato? E é interessante porque na pregação do Léo, a pregação passada, ele fez um estudo sobre o livro de Neemias, né? E ele falou sobre a reconstrução da igreja. Que cada um de nós fazemos parte desse momento histórico da igreja, da reconstrução da igreja, né? E eu gostaria de deixar uma reflexão para a gente que, para dar esse passo, qual que seria o primeiro passo dessa reconstrução? A gente usa numa construção tijolos, argamassa, cimento. Só que a Bíblia fala claramente qual que é a primeira pedra que a gente tem que colocar para edificar depois toda essa igreja. Que é a pedra angular, chamada de pedra angular. E essa pedra, ela não é colocada lá na Barra Funda. Sabe onde ela é colocada, essa pedra? Ela é colocada em nossos corações. Porque essa pedra é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo e o seu senhorio. Não vai adiantar de nada se a gente for para lá reformar a igreja, reconstruir partes da igreja, se todo mundo estiver lá adorando, mas na verdade, no coração, Jesus não for o Senhor verdadeiro de nossas vidas. Não vai adiantar nada. O primeiro passo dessa reconstrução é assentar nos nossos corações a pedra fundamental, que é Jesus, o único Senhor absoluto de nossas vidas. Amém? E é exatamente isso que o Evangelho de Marcos está nos chamando para fazer. Não apenas balbuciar palavras de louvor, de liturgia, de adoração, de maneira preguiçosa. Jesus, Jesus, eu amo a Ti, Senhor da minha vida. Não é isso que o Evangelho de Marcos está chamando a gente a fazer. Certo? Sim, Jesus é o Senhor. Ou cantar de maneira desatenta, né? Em vez de eu estar lá concentrado, eu estou lá olhando, pensando nos outros problemas da minha vida, né? E cantando, Cristo, Cristo, o Senhor. E eu não estou ali de todo o coração. Não é isso que o Evangelho de Marcos chama a gente a fazer, certo? Nós estamos aqui porque a gente reconhece que toda autoridade vem de Jesus. Ele que reina poderosamente, através de todas as eras, no céu e na terra. Ele que é supremo, e não por causa de um líder carismático, certo? Alguém que fala bem, ou alguém... Amém, irmãos? Com todo respeito, mas essa tem que ser a pedra fundamental das nossas vidas. Amém? Desse modo, nós nunca poderíamos nos prostrar diante do Senhor César, ou de qualquer outro ídolo desse mundo, e dedicar-lhe nossa lealdade. Porque nós, se nós somos cristãos, nós já ofertamos a nossa lealdade a alguém, certo? E esse, a quem nós prometemos a nossa fidelidade ao Senhor Jesus. E essa é, no Evangelho de Marcos, a mensagem central, primária, crucial, que vem revelar essa faceta de Jesus como o Senhor do universo, o Senhor das nossas vidas. Os outros evangelhos vão dar outras facetas e características que você pode estudar. Você pode ir lá se aprofundar sobre essa questão, né? Então a gente tem conduzido nossas vidas em alinhamento com essa perspectiva, essa convicção e essa coragem de dizer para o mundo que Jesus é o nosso Senhor, né? Deus tem passado
de uma imagem gravada numa moeda, no nosso entendimento? Ou seja, em outras palavras, será que o meu entendimento sobre Jesus é tão raso que ele não passa de uma imagenzinha gravada em uma moeda? Ou será que de fato eu tenho buscado ir muito mais além no meu relacionamento com Deus? Muito mais além, né? Ter uma noção de Jesus que vai muito mais além do que uma noção de revista de fofoca sobre um artista, né? Ter uma noção de Jesus que vai muito mais além do que um contrato que eu assino, que eu não conheço direito o que eu estou assinando, certo? Mas conhecer de fato Jesus Cristo, né? Deixar de lado noções triviais, o lugar comum, banal, e de fato seguir a orientação de Deus, de que cada um de nós construamos um relacionamento profundo com Cristo, íntimo, que a gente vá além do que a sociedade ensina, né, para construir algo em que a gente vai se prostrar de fato diante de Deus, entendendo quem Ele é, quem é o senhorio de Cristo, até que um dia Ele retorne e a gente possa desfrutar a eternidade com eles. Amém, irmãos? Amém. Senhor César ou Senhor Jesus, que a gente possa refletir sobre isso na nossa semana. Amém? Obrigado.